mais uma vez estamos de volta na antena da Rádio Eclésia para mais um debate aqui no programa Corrupção é Crime, que tem a produção e realização da Omunga e o apoio da Miserior. Dizer que o nosso objetivo é de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Garante a parte técnica o Antônio Mateus, coordena este espaço João Malavindele, na supervisão está o Gabriel Romeu, controla a transmissão do programa na página do Facebook da Omunga, Avisto Mbota. Queremos informá-lo, caro ouvinte, que a partir de hoje o programa terá uma nova dinâmica, ou seja, juntou-se também para moderar o debate a ativista Carmen Mateia. Muito bom dia, Carmen, seja bem-vinda. Bom dia, Donaldo, e um bom dia extensivo a todos os nossos ouvintes. Vamos começar o programa relatando as atividades que a Omunga realizou nos últimos 15 dias. No âmbito do projeto Corrupção é Crime, uma equipa da Omunga reuniu no dia 14 de outubro com o administrador municipal da Bahia Farta e o seu staff. O encontro teve como objetivo apresentar as atividades que estão a ser desenvolvidas pelo projeto, bem como as preocupações das comunidades relativamente à campanha de sensibilização sobre corrupção que ocorreu naquele município no dia 18 de setembro deste ano. No dia 16 de outubro, a Omunga realizou uma assembleia extraordinária para analisar a vida interna e os estatutos da associação junto dos respectivos membros. Olhando para as enchentes que se verificam nos postos de vacinação da Covid-19, a Omunga começou a trabalhar no Lubito desde o dia 13 de outubro no registro gratuito de cidadãos em situação de vulnerabilidade e comunidades arredores para o acesso às vacinas. No dia 19 de outubro, a Omunga realizou uma sessão interna de refrescamento sobre os direitos humanos no contexto atual. A atividade foi facilitada pelo seu diretor executivo, João Malavindele. A Omunga recebeu e deu início a sessões de capacitação ao grupo de estudantes do ICRA de Luanda relativamente às técnicas de vídeo, fotografia e jornalismo comunitário, tendo em conta o estágio que as mesmas farão na instituição no período de 6 meses. Temos previsão de reabrir as oficinas de videojornalismo, um espaço de interação entre os alunos de escolas primárias, professores e encarregados de educação através de atividades extracurriculares no dia 9 de novembro. Para tal, mantivemos ontem um encontro com a Direção Municipal da Educação do Lubito, na Escola Sai de Mingas, e teremos amanhã um encontro com a Direção Municipal da Educação da Catumbela e os diretores das escolas que foram selecionadas para uma partilha de ideias e planificação conjunta. A direção executiva da Omunga trabalhou na semana passada em Luanda para a preparação de um conjunto de atividades, particularmente em reflexões sobre o grupo de trabalho de monitoria dos direitos humanos, um conjunto de organizações da sociedade civil angolana voltadas para a promoção, divulgação e monitoria dos direitos humanos em Angola. Ainda em Luanda, participamos da realização da 4ª Conferência sobre Direitos dos Imigrantes e Refugiados, a saúde dos refugiados, o impacto da Covid-19 e doenças que têm sido negligenciadas a nível da rede de proteção ao migrante e refugiado no dia 25 de outubro. De acordo ao despacho sem número, datado de 4 de outubro, que a Omunga teve acesso através da página oficial da Administração Municipal de Lubito no Facebook sobre demolições no bairro Bango Bango, no Lubito, uma equipa da Omunga deslocou-se ao local para expulsar os moradores. A Omunga começou a produzir um documentário sobre a situação dos imigrantes e refugiados em Angola em tempos de pandemia, no âmbito do projeto Documentos para Todos. Nesta senda, a equipa da Omunga em Luanda manteve ontem um encontro com a embaixadora da União Europeia, Jeanette Seppen, bem como com o coordenador-geral do Centro de Refugiados, Babanjai, a fim de gravar os seus depoimentos sobre o assunto. Continuamos a monitorar as comunidades, um conjunto de situações relativas a conflitos de terra. A OCIS, em parceria com a Omunga, abriu candidaturas para a 2ª edição da Escola de Justiça Econômica, que visa explorar as principais problemáticas e perspectivas para a justiça tributária em Angola. O requisito é ter idade igual ou superior a 18 anos e preencher o formulário. O link do formulário para a candidatura estão disponíveis na página do Facebook da Omunga e da OCISA. Foram estes trabalhos realizados pela Omunga nos últimos 15 dias. Acompanhe-nos através das nossas mídias sociais. Muito bem, este então foi o resumo
das atividades desenvolvidas pela Omunga nos últimos 15 dias. Nós, quando nós tivemos a FEDEC, devemos dar 100 kwanza de cada zungueira. Quando vão juntar aqueles 100 kwanza, chega a mão do comandante. Estabeleci como uma das prioridades do meu mandato o combate à corrupção, ao nepotismo e à impunidade. Lutar contra a corrupção é, sim senhora, o melhor compromisso que podemos assumir hoje em prol do nosso país para o nosso desenvolvimento. Disseram que temos que dar 500 cada zungueira, nós não concordamos. Que a imprensa, do modo geral, tem que denunciar isso para que temos novas mentalidades, novos paradigmas e novos comportamentos. Pagar é mau. O presidente da República, João Lourenço, falou à nação no dia 15 de outubro do corrente ano. Dentre vários assuntos apresentados durante a abertura do ano parlamentar, o chefe de Estado reafirmou o combate à corrupção e à impunidade, onde, em viva voz, disse que o seu executivo continua a trabalhar para a promoção da boa governação e da democracia e deixou um aviso: não há esconderijo seguro para os bens de pessoas que os adquiriram, lesando profundamente o erário público. A justiça angolana tudo fará para recuperar os recursos do Estado que tenham sido desviados, sejam quais forem as figuras singulares ou coletivas envolvidas. E disse também que no ano em curso, a atividade processual do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República teve como resultado a apreensão de dinheiro, bens móveis, bens imóveis e participações sociais em empresas no montante acima de 2.500 milhões de dólares americanos. Hoje, a nossa conversa vai basear-se no discurso sobre o Estado da Nação, com maior enfoque à reafirmação do combate à corrupção e à impunidade. Os convidados que nos vão ajudar a entender o tema de hoje já cá estão, e começo por cumprimentar a jurista Janeide Musil. Muito bom dia e seja bem-vinda. Muito bom dia, Donaldo. Bom dia à nossa moderadora Carmen. Estendo cordiais saudações também aos meus colegas de painel, Adérito Chiuca, Silvio Mazalolino, e sem desprimor aos nossos ouvintes fiéis. E já agora agradeço o convite formulado pela Omunga. É um momento de saber, vamos partilhar. Muito bem. Vamos também aproveitar aqui e cumprimentar o ativista social, Adérito Chiuca. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos meus colegas de painel e muito obrigado mesmo por esse convite. Obrigado, nós. Por último está o advogado Silvio Moazelo. Muito bom dia, Donaldo. Bom dia, Carmen. E parabéns pela nova incursão, pela nova experiência da vida. Sou o primeiro contato como radialista hoje. Bom dia às colegas de painel, Adélio Chiuca, a doutora Janeide Musil, por quem tenho uma grande estima, admiração e amizade, fruto de um passado ainda recente e que partilhamos já bons momentos. Então espero hoje novamente conseguir aprender alguma coisa, partilharmos alguma coisa. Sentes de modo Chiuca, que conheceu muito bem nas lides do palco do teatro, mas também sabemos que tem grandes intervenções, que está preocupado com o desenvolvimento deste país. Muito bem. O Corrupção e Crime contará igualmente com a participação dos ouvintes e os nossos terminais telefônicos são 926 23 19 19, 996 19 19 19. E os nossos internautas podem participar através da nossa página do Facebook. No discurso de 43 páginas sobre o Estado da Nação, João Lourenço fez uma radiografia da realidade do país. Assim como forma de partida, qual era a vossa expectativa em relação a esse discurso? Vamos começar pela Janeide. Bom, começam primeiro as senhoras. Expectativa. Começo por colocar-me na posição primeiro de cidadã desta nossa Angola, que gostaríamos de ouvir. Vamos falar do Presidente da República que discursou na reunião plenária solene que marcou a abertura da 5ª sessão legislativa da 4ª legislatura da Assembleia Nacional, a abertura do ano parlamentar.
é um pai que falou para a sua nação, naturalmente que nós sentimos-nos satisfeitos com o que foi abordado no discurso pelo Estado da Nação. Há sempre uma outra questão que escapa, porque sabe que a plenitude não se alcança na totalidade do ser humano. Falo, por exemplo, das questões do índice de pobreza, índice de desenvolvimento, são questões que vamos trabalhar. Ok. Adérito, partilha da mesma opinião? Olha, partilho da opinião de que primeiro vamos falar como patriotas, como angolanos, como cidadão. Olha, eu, na realidade, ao decorrer dos 4 anos de governação de João Lourenço, não esperava nada além do que foi desse discurso da nação. Eu esperava realmente, melhor dizer, esperava ter um discurso extenso, longo, de que me felizaram aqui de 46 páginas, não é? E música de uma guitarra bem afinada para fazer com que os bois do caimbambo naveguem mais devagar, né? E que se alimentem do capim seco maltratado. É o que eu esperava. Acompanhei todo o discurso. Não me surpreendeu nada do discurso do presidente, porque esperava mesmo que ele viria com esta boa música apenas para soar os ouvidos dos bois. Esta boa música, o que é que se trata mais ou menos? É a mentira. É a mentira de governação a um povo que sofre, a um povo que aumenta as dificuldades, que aumenta a fome, que aumenta a pobreza a cada dia, a um povo que tem uma esperança de uma Angola para todos, a um povo que teve em 2017 e 2018 a esperança em João Lourenço de um verdadeiro combate à corrupção e de mudança social à vida do cidadão. É um país que não tem esperança de mudança social, então não tem esperança para o seu povo. E é o que o João Lourenço mais uma vez mostrou há menos de 13 meses do final do seu mandato. Silvio, considera que o discurso conseguiu transparecer a realidade que as diferentes comunidades do país registram, ou também considera que foi uma boa música? Muito obrigado. Permita-nos, na verdade, tecer primeiro 2 notas fundamentais. A primeira, provavelmente, seria uma espécie de resposta àquilo que foi dito pelo Adérito Chiuca. Penso que nós fomos delimitados para o debate. O debate não se consubstancia na análise do estado da mensagem, do estado da nação no seu todo. É, sinceramente, aquela parte que o presidente fez referência ao combate à corrupção. Não queríamos deixar o silêncio a isto. E a outra nota, a segunda nota, que também nós temos um grande realce, e esse é o objeto do tema, é necessário compreendermos, na verdade, que a corrupção é uma situação sistemática e real. Mas o seu combate não pode, e eu repito mesmo, não pode resultar de pressão internacional. Por uma razão muito simples. Porque esses países que hoje se afiguram como países transparentes, países com melhor modelo de governação, com melhor sistema, são os próprios países que têm uma corrupção legalizada. Eu me explico. Olhem para os lobbies nos Estados Unidos da América. Olhem para as doações na campanha eleitoral, também nos Estados Unidos da América e no Brasil. Depois daquele indivíduo ganhar, vai servir só o interesse daquele grupo. Aquele grupo vai continuar a obter vantagem em detrimento de outros. Essa é a segunda nota. A terceira nota é em resposta a uma questão muito fundamental que nós temos caído numa espécie de ilusão. O professor Carlos Chajó perguntou o que é que prejudicou mais os angolanos nos últimos tempos. Ele questionava se era a corrupção ou a incompetência. A corrupção gera ineficiência, iniquidade e pobreza, mas não é o óbvio do crescimento econômico. Não é. Com isto queria dizer que pronto, nós partilhamos da opinião que é a incompetência que prejudicou esse país nos últimos tempos. Foi a incompetência, não a corrupção. Temos sociedades corruptas, mas com um bom nível de desenvolvimento. Em relação à questão que nos coloca, nós somos da opinião que o senhor Presidente da República veio normalmente naquela data, que é o 15 de outubro, tem esse dever
de cumprir uma obrigação constitucional, que nós temos no artigo 118, assim faz referência. E o próprio artigo delimita o que o presidente deve dizer e como deve dizer. E se olharmos para a norma, facilmente vamos compreender que o Presidente da República dirige ao país, na abertura do ano parlamentar, na Assembleia Nacional, uma mensagem sobre o Estado da Nação e as políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos, promoção do bem-estar dos angolanos e desenvolvimento do país. Estamos a falar de um cidadão, do indivíduo, sou Presidente da República, que está em fim de mandato. E é normal que venha até com 80 páginas. Está em fim de mandato, precisa prestar conta à sociedade. Precisa dizer aos seus eleitores o que é que fez de concreto. Porque se assim não se proceder, vamos questionar por que não falou disso, por que não falou daquilo. E se foi mais abrangente ou não, se alguma coisa ficou por se falar ou não. É a natureza do homem, conforme foi dito aqui, o homem não é perfeito e com certeza uma coisa ou outra escapou, não podemos assumir de forma absoluta que o Sr. Presidente da República falou tudo e como falou. Eu, por razões de agenda, só não ouvi naquele dia, mas depois me disponibilizaram via as redes sociais, o discurso, li o mesmo. Pensei que foi um discurso à altura, porque teve em conta as questões de políticas que desde 2018 são objeto da governação do Sr. Presidente. O Sr. Presidente, desde 2018, que assumiu grande responsabilidade com o país. Agora, se os resultados são satisfatórios ou não, é necessário, de acordo com os resultados que nos apresenta para o combate à corrupção, falou-se de 715 processos. A nossa ver, é pouco. Eu tenho que discordar, é pouco. De 2018 a 2021, 715 processos só em fase de instrução e não sei quantos foram a julgamento. É minha opinião como cidadão, para mim é muito reduzir este número. Porque a corrupção é sistemática nesse país, os crimes que lhes são conexos é sistemático. Estamos aqui agora sentados, há um agente que está praticando um ato de corrupção. Por isso, esse número é muito reduzido, ao nosso ver. E ainda mais, o facto também de que esse combate foi levado de um modo, conforme escreve o professor Willy na sua obra, O Palhaço da Corrupção, que ele traz uma referência muito boa sobre a crítica à corrupção. Foi levado também de um modo que se calhar eu não concorde, porque muitas das vezes ia depender de cooperação internacional. E esses países que dizem que estão focados para a transparência, o que eles querem é destruir os sistemas econômicos e políticos africanos, de concreto angolano. Porque quando você abrir o processo, o dinheiro está no exterior, automaticamente não regressa. Ele vai beneficiar daquele dinheiro. Logo, são nossas análises, são nossas posições sobre a questão do Estado, da nação. O Sr. Presidente foi transversal, foi pontual na abordagem de algumas questões. Faltou por abordar algumas questões, é verdade, porque hoje também a culpa já não quer morrer solteira, é só a Covid. Faltou muito. Precisamos sair já desse estágio da Covid para um outro estágio. E ver um discurso na sua parte introdutória, toda ela dominada pela Covid-19, é uma realidade a Covid, é uma situação concreta. Não? Mas esperemos mais também. Mas esse mais não belisca o facto de que o Sr. Presidente falou de acordo com o marco determinado pela Constituição da República de Angola. O Sr. Presidente falou das políticas públicas, hora definida na sua eleição. Veio dizer aos angolanos que perspectiva para o desenvolvimento do país. E como pessoa, cada um tem a sua linha de pensamento. E queria ouvir uma ou outra coisa, mas o Sr. Presidente da República falou. Então, cabe agora a nós, na verdade, continuarmos a fazer a nossa advocacia, continuarmos a promover aquilo que falta, que o Sr. Presidente não falou, nas comunidades. E cabe a nós sermos parte da corrupção, que estamos aqui hoje mediante um debate. Bem, o Silvio falou aqui que os 715 processos de crime sobre peculato e outros são poucos. E faço aqui uma pergunta à Janeide. O Presidente realçou ainda que para termos uma sociedade mais aberta, transparente, é preciso e oportunidades para todos, temos de continuar a combater a corrupção e a impunidade de modo consistente e persistente. Faltam poucos meses, não é? Ou seja, foi o último discurso como Presidente da República, neste caso, e esta reafirmação do combate a este fenómeno que tanto prejudica o país, que é a corrupção, foi feita numa boa altura?
Sim, sim. Afirmo perentoriamente que foi feita numa boa altura esta afirmação e porque a criminalidade é imanente à própria sociedade. O crime existe desde a existência do homem na sociedade. E analisando o atual contexto social, vamos falar precisamente de Angola, foi mais que oportuno abordar sobre a questão do reafirmar do combate à criminalidade. Naturalmente, da corrupção. Exato. Sim, corrupção na espécie de criminalidade económica, entre outros aspectos. Pois é. E vamos falar daquilo que o meu colega Silvio Mazelo trouxe à mesa. Vamos falar precisamente da solidariedade, da ajuda mútua de todos os indivíduos, todos os cidadãos partícipes nesta empreitada, no sentido de combatermos a corrupção. Porque a corrupção não é apenas um fator imanente ao Estado, ao Executivo, e não só. E atenção que estou a falar de corrupção dissociada, já agora tecnicamente, da ideia de peculato. A princípio é uma provocação, Silvio Mazelo. Dissociada da ideia de peculato. Pois é, e falar da corrupção, do combate à corrupção, é incitar o sedimentar do Estado democrático e de direito. E o Presidente, no seu discurso, afirmou que ainda estamos em construção do Estado democrático e de direito. Então, não estamos lá ainda. Estamos em construção, não estamos lá. Nem as democracias mais avançadas a nível mundial estão lá. É um processo crescente. Neste caso, o atual contexto, esse discurso, é uma realidade ou parece mais uma utopia? Pois é, realidade ou utopia? Eu acredito ser realidade, por quê? Porque quando falamos do combate à corrupção, temos de ter em conta que há vários operadores, há vários agentes intrínsecos a esta mesma causa. Podemos falar na vertente da PGR, podemos falar na vertente do cidadão, podemos falar na vertente do gestor público. É uma realidade, mas queremos apelar também que os órgãos intervenientes para a consecução, para o alcance do êxito dessa questão do combate à corrupção, apoiem o Executivo nesta empreitada. Até nós já temos previsão no novo Código Penal, depois farei questão de mencionar o artigo sobre corrupção por parte de magistrados. É uma novidade bastante gritante. Então, os agentes intervenientes devem ajudar a conseguirmos erradicar a corrupção, porque não é uma questão que vai beneficiar o Executivo. E atenção, eu tenho a tendência de falar de Executivo, quando falamos de Executivo, pensamos que estamos a dissociar da ideia de povo. Sabemos que o Estado tem por elemento povo, território e poder político, então todos nós estamos engajados nesta luta. Okay. Também faço só a mesma questão que fiz a Janeide. O discurso do Estado da Nação também considera uma realidade sobre o combate à corrupção? Acho que já respondeu. Já respondeu? Já respondeu. Claro que não é? Eu fiz aqui, falamos bem, ele disse em 715 processos. Isso vai dar em média 178 processos anuais. E também ele frisou 178. Esteja à vontade. Dividindo aí nos 4 anos, vai dar quase mais ou menos isso. 178 processos nos 4 anos. Estamos a falar Mas essa divisão é de acordo com a enunciação do Presidente, ou seja, no ano X, o número exato foram estou a dizer, ou uma previsão? Não, estou a dizer, nos 4 anos, não é? De mandato de João Lourenço, estamos em 715 processos. Dividindo numa média, né, nos dá 178 processos anuais. Ok, enfim. Ok? E só para vermos. Agora, o caricato e o engraçado disso, ele está em final de mandato. E quantos processos foram julgados e condenados? Foram julgados em 4 anos, aproximadamente 4 a 6 processos. Julgados em 4 anos em finais de mandato. 4 a 6, não passaram disso. Quantos condenados na totalidade fechado o processo? Nenhum. Todos eles em casa, em recurso do Tribunal Supremo, não é? Mas o que é bom lembrar que não reduz a corrupção às grandes elites. Esses 4 e 6 processos que ouviste na mídia. Não, divulgado pelo Presidente da República. 715 processos. Adérito, falar precisamente do assunto que levou à mesa. Claro. Dos 4 processos, ou 5 ou 6 que... O Presidente da República divulgou
Estão 715 processos, certo? Exatamente. 4 a 6 processos julgados com recurso aguardado. Em 4 anos foram constituídos 715 processos e foram julgados apenas 4 processos. E nós queremos falar que é sério, que é real o combate à corrupção a fim de mandato de João Lourenço. A fim de mandato. E atenção, nenhum dos processos hoje estão fechados, estão condenados na realidade. Dos mediáticos que supostamente acabou de citar. Exato. Para situar os nossos ouvintes. Exato. Foram a julgamento, foram possivelmente ou supostamente condenados e os mesmos gozam do direito do recurso, estão em casa a gozar de liberdade, aguardando a decisão final. E atenção disso estamos a falar, há menos de 13 meses de final de mandato de João Lourenço, que não vai voltar a discursar até aqui, a não ser que ele volte a ganhar eleições em 2022. Então quer dizer que nesse mandato João Lourenço não voltará a nos dar o balanço da sua maior arma eleitoral, que foi o combate à corrupção. Então, em 4 anos, não está ninguém na cadeia, concretamente, que não é o que a gente espera, não é o que a gente espera que as pessoas vão para a cadeia, mas lapidaram o país, sacrificaram o país, aumentaram a pobreza no país e ninguém está, na realidade, na cadeia de verdade. Então, não me vejo verdade nisso. Me vejo apenas como um angolano de que João Lourenço enfraqueceu na sua maior arma, que é o combate à corrupção. E eu sempre digo isso, por que ele enfraqueceu e não vai ter combate à corrupção em Angola? Primeiro, eu sempre disse isso e a Jadir várias vezes debateu comigo e eu falei disso. Primeiro eu disse, Angola não vai ter autarquias até 2023. Eu já vinha dizer isso em 2019, 2020, várias vezes que debatemos aqui nesta casa de rádio. Que não terá autarquias. E por quê? Eu dizia, não terá autarquias porque, primeiro, o combate à corrupção de João Lourenço estava a enfraquecer, estava a ir abaixo. Segundo, é o primeiro desafio como presidente de João Lourenço. Terceiro, fui dizendo que este ano ainda fui dizendo que não teria autarquias e o combate à corrupção ia enfraquecer porque estamos à espera do Congresso do MPLA, que será em dezembro, e esse Congresso estava duvidoso, não é verdade, estava duvidoso de que haveria aparecer candidatos ou não apareceria candidatos para disputar com João Lourenço, estava ameaçado a posição de João Lourenço. Quarto, eu dizia, 2022 é eleições, e o MPLA, em questões de autarquia, não estaria em condições de ganhar a oposição. Sim, vou lhe provar o porquê. Se nós mostrarmos os relatórios reais das eleições passadas... A gente conhece estes relatórios reais? Sim, estou aqui a dizer. Se nós formos, se a Comissão Nacional Eleitoral apresentar mesmo os factos das eleições em Angola, nós temos 164 municípios, se não estou em erro. Ok. O MPLA não ganhou acima de 100 municípios. Não ganhou. O MPLA ganhou em municípios com maior populações, mas não ganhou acima de 100 municípios. Respeito às suas fontes, na verdade. Desculpa, deixa eu acabar de dizer. O MPLA, não duvide, procure, investigue, vai à Comissão Eleitoral, investigue. O MPLA não ganhou acima de 100 municípios. Dos 164 municípios que o país tem, o MPLA não ganhou acima dos 100 municípios. O MPLA ganhou em municípios com maior popularidade, ou populações, né, a nível de Angola. Não ganhou acima dos 100 municípios que lhe deu a vitória. Os municípios que lhe deram a vitória são os municípios com mais populações, como Luandas e outros, Benguela, alguns que deram. Isso é um fato, não vamos discutir, investiguem. Não vamos investigar. Então, e isso mostra-nos dizer que se o MPLA fosse para as autarquias 2020 ou 2021, correria risco
de ter menos autarcas nos 166 municípios. E tendo menos autarcas, provaria fracasso nas eleições de 2022. Beleza da democracia. Se nos permitem, esta é a beleza da democracia. Todo mundo pode falar o que pensa. Não é o que pensa. Investigue. Nós temos que ser pontuais, temos que ser realistas, porque a idade já não permite virmos aqui com um discurso de Bari. O discurso de Bari é aquele discurso que não é provável, não é possível ser comprovado. É o que eu penso, o que é que eu devo dizer aos meus amigos para lhes agradar. Só não conseguimos comprovar, porque o MPLA não permite leitura de eleições nos municípios. Permitir a consolidação da democracia. Não como, é a realidade, por favor. Se o MPLA permitisse a leitura dos resultados por municípios, teríamos isso publicamente. O MPLA não permite, mas se nós formos a investigar, não é a fonte. Isso é uma das bases que te dá, mas se o MPLA permitisse que as leituras dos municípios, dos votos fossem pelos municípios, isso estaria muito mais visível. Mas como o MPLA não permitiu, passou muito rápido, como o MPLA não permite isso, então cada um tem o direito de investigar, na realidade, a vitória do MPLA. A vitória do MPLA não foi acima dos 100 municípios. Foram os municípios mais populosos. Tá bom? Aceito. Obrigada. Adérito, vamos continuar o debate. O Adérito traz aqui algumas situações intrigantes. Dentre elas, ele diz que o combate do... Sim, ela vai ter esse momento. Mas eu também preciso falar, não é? Sim. Na segunda ronda, dois falaram, preciso falar. O Adérito traz aqui algumas situações muito intrigantes. Dentre elas, destaca que o combate do J2 está a enfraquecer. A Janeide quer rebater? Vamos ouvir, Janeide? Exatamente. Eu vou rebater, começando pelo argumento avançado pelo meu colega de painel, Silvio Mazelo, quando falava que não podemos trazer à mesa conversas de bar ou argumentos só assim, sem que, permitam-me que diga de forma meio radical, sem bases fundantes, Adérito. Ponto número 1. Estamos a falar da corrupção e não a falar ainda de partidos políticos, tecnicamente. Ponto número 2. Nós temos, caros ouvintes, estão a acompanhar-nos, temos de ter o cuidado de separar redes sociais da realidade. Porque nós sabemos que das redes sociais caem muitas notícias que muitas das vezes não são realistas. A nossa sociedade hoje, em função da globalização, está perdida neste sentido. O que a Janeide quer dizer com isso? Quando o Adérito fala que não conheceu, enquanto cidadão, é legítimo, não conheceu qualquer condenação dos 700 e tal processos no âmbito do combate à corrupção, eu quero mesmo discordar na condição de jurista e advogada. Por quê? Porque acredito eu que o Adérito e a maior parte da população, e porque é legítimo pela condição, pela sequência normal da sociedade, que combate à corrupção significa combater os intervenientes que são politicamente expostos. Ou seja, falamos apenas dos casos mediáticos socialmente. E Adérito, não apenas com... Falou de que tais intervenientes, Zeno dos Santos, Manuel Vicente, a título de exemplo, são figuras mediáticas, não estão a cumprir pena, estão em casa. Nós em direito chamamos isso de recurso com efeito suspensivo da pena. Certo. Podem ter sido condenados em primeira instância e têm o direito de recorrer. E mediante o recurso estamos à espera da condenação em segunda instância, condenação à absolvição. Mas claramente nós, enquanto cidadãos, e de acordo com aquilo que acompanhamos, e vamos ser sinceros, nós não acompanhamos taxativamente os aspectos de cada processo, isso não nos foi publicado, não temos como comentar de forma muito profunda relativamente a essas questões. Nós vamos falar daquilo que ouvimos na mídia, na rádio e etc. O combate à corrupção é um combate sério. Não chegamos lá ainda. Não conseguimos. De 4 anos, 4 casos. Em 4 anos, 4 casos. 4 casos não, Adérito. Diga-me mais quantos casos foram. Quais são os 4 que enumera? Quais são os 4? Que o relatório do presidente falou. Eu estou a dizer, o relatório... Calma, estamos a nos basear no relatório do presidente. Isso foi do relatório do presidente. Foram 715 casos, não é? Em processos. Que na nossa opinião... Não é na nossa opinião. Não, desculpa. Não, permita-me. Com todo respeito, Janete, estamos a nos basear no presidente da República, dito pelo presidente da República. Se estou errado, corrijam-me. Que foram 715 casos em processos, estou errado, e 4 a 6 casos
julgados, 4 a 6, sim, em 4 anos. Olha lá, em 4 anos. 4 a 6 casos julgados com penas suspensas, aguardando recurso, é o que eu disse. Então quer dizer que não estão presos. E atenção, em fim de mandato de João Lourenço, e eu frisei, não teremos a oportunidade, neste mandato, de João Lourenço voltar a nos dar o relatório final da sua promessa do combate à corrupção. Em 4 anos, estamos a falar de combate à corrupção, de pessoas que lapidaram o país, pessoas que criaram pobrezas extremas no país, ou há pessoas que estão a almoçar farelo, há pessoas que nem estão a comer, mas há pessoas que têm 10 V8s na sua garagem, há pessoas que têm 10 mansões, há pessoas que têm casas no banco. Desculpa, então, é isso que eu estou a dizer. É nessa coisa que nós temos que ser sinceros nos focarmos. Exatamente. Okay. Não discordamos, já para terminar, não discordamos na plenitude da sua opinião quando fala dos 715 processos, e porque foi discurso do Presidente da República. Exato. O que nós estamos a tentar apelar a quem nos está a ouvir é para não generalizarmos o discurso. Quando a Adérito diz dos 715 não conhecemos condenação, a TT não conhecemos condenação dos processos mediáticos, alguns condenação final, porque em primeira instância alguns já foram condenados. E ponto número 2, as assimetrias sociais são gritantes, galopantes, existem, nós chamamos até isso em políticas públicas, desigualdades sociais existem, e é necessário que o governo, que o executivo continue a alavancar medidas para conseguirmos combater essa questão. E só para deixar aqui abrir um parênteses, relativamente à corrupção, parece que estamos a associar sempre como consequência doutrinária ao peculato. É o que chama mais atenção. Muito obrigada. Silvio, a Janeide realçou há pouco tempo sobre a necessidade de separar as redes sociais da realidade, mas durante esses 4 anos de mandato de João Lourenço, ouvimos muitas especulações sobre o facto do combate à corrupção em Angola estar a ser feito de forma seletiva. Neste último discurso do João Lourenço na Assembleia Nacional, que é também no seu primeiro mandato em Angola, ele se dirigiu à nação e disse que a justiça angolana tudo fará para recuperar os recursos do Estado que tenham sido desviados, sejam quais forem as figuras que as desviaram, né? Singulares ou coletivas, que estejam envolvidas. Né? Baseando-se nisso, podemos dizer que o Presidente da República está a se impor contra essas especulações de que o combate tem sido feito de forma seletiva? Obrigado. É necessário fazer aqui 2 notas. Eu acompanhei, na verdade, a pontualidade do Adélio Chiuca sobre essa matéria da corrupção, mas eu, por vezes, prefiro respeitar todo esse anseio, todo esse pronunciamento, porque nesse momento o combate à corrupção é o desejo dos angolanos. Os angolanos até nem querem comer mais, só querem que se combata a corrupção. E eu compreendo essa questão e compreendo o porquê que queiram apressar também a justiça. Só para buscar um exemplo. Estamos no Moçambique está a julgar agora as dívidas ocultas. Processo de 2015. E quando o Adérito disse que o senhor presidente abrandou, fiquei muito feliz. Se isso for verdade que abrandou, fiquei muito feliz. E aqui respondo a questão que a Carmen coloca. Por quê? Porque o combate à corrupção em si, tem já uma permeabilidade de seletividade e de vingança. Essa é a natureza do combate à corrupção. Matriz histórica. Matriz histórica. Do combate à corrupção. E vimos na nossa realidade pessoas a ligar essa iniciativa que tinha como única finalidade ajudar o país do mal em que foi colocado. A dizer que o presidente estava a combater mal porque estava a atacar determinados indivíduos. Mas eles também sermos pontuar na história que esses indivíduos, nós vemos uma realidade nesse país do ponto de vista histórico, de 75 a 91, penso eu, ou mais para lá, que era permitida a acumulação primitiva de capital, patrimônio. Era normal as pessoas acumularam o patrimônio. Depois chegou-se a uma fase em que era normal criar-se empresário. Quem seriam os empresários? Olhou-se necessariamente para o grupo de pessoas que já tinham a oportunidade de acumular o capital. E hoje queremos combater. E este combate à corrupção, eu penso que data
Hoje por hoje é mais sonata, porque sou presidente e trouxe ao debate. Mas no ordenamento jurídico angolano, a primeira tentativa, o primeiro momento que foi legislado, penso que foi em 1986, quando é criada, e aqui permita que me socorra, a tal alta entidade para o combate à corrupção, que depois não encontrou acolhimento na Constituição de 2010, foi substituída pelo Tribunal de Contas. Mas qual era o grande perigo? A alta autoridade de combate à corrupção está em curso? Ainda já não. Tacitamente não existe. Porque não é uma revogação expressa. Porque aquilo que ela fazia informalmente hoje é feito pelo Tribunal de Contas. Então, tem essa particularidade. E olhando para aquilo que é o próprio combate em si, eu sou de opinião que, na verdade, é necessário muita ponderação, muita prudência, muita sabedoria. Porque um mau combate pode destruir as empresas. Um mau combate à corrupção. O país. Pode destruir o país, pode destruir todo um sistema. Por quê? Porque muitos desses indivíduos que tiveram essa vantagem construíram patrimônios. E o seu patrimônio estava ao serviço da população. Muitos deles criaram empresas. Hoje, destruindo essas empresas, destruindo essas pessoas, é o Estado deixar de arrecadar receitas por intermédio dos tributos, aquele concreto dos impostos e as taxas. Por isso é necessário uma pontualidade ao vermos essa questão e não apressarmos o combate à corrupção. E os processos que hoje assistimos dos indivíduos, a opinião pública quer que se julgue, a rede social quer que se julgue todo mundo, parece que já foi governante. Mas o processo em si, há de ser que se observa os procedimentos. Imagina só uma questão. Deixa eu só terminar. Por favor. Vou só nós estamos aqui a falar das redes sociais. Deixa eu só terminar. As redes sociais só têm valores. Só têm valores quando é para criticar a oposição, quando é para falar bem. Não, quando é para falar bem do atual governo. Mas quando é para falar a verdade do fracasso do combate à corrupção, as redes sociais não prestam, as redes sociais iludem as pessoas. Vamos separar as redes sociais e vamos separar das redes sociais, porque as redes sociais hoje é o maior meio de comunicação que o povo angolano tem mais seguro. Porque temos as outras que temos são dominadas por um partido. Então, por favor, vamos falar. Não é tendência nenhuma, não tem tendência. Permita que eu termine. Atenção, não tem tendências para partido. Nós temos que falar a verdade. Quem governa Angola é o MPLA. Quem governa Angola é o MPLA. Nós nunca vamos separar. Nunca vamos separar. Nunca vamos separar o partido MPLA com a governação. Não, desculpa. Nunca vamos separar o partido MPLA com a governação, porque quem governa Angola é o MPLA. É ou não é? Espera, mas quem governa Angola é o MPLA ou não é o MPLA? Quem governa Angola é o MPLA ou é o MPLA que governa Angola? Então não temos como separar. Não é por mal, mas não temos como separar. Vamos só dar mesmo oportunidade aos nossos ouvintes também. E já, daqui a pouco vamos continuar a nossa conversa. Vamos ouvir os nossos ouvintes também. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está do outro lado? Pedro? Senhor Pedro, fala a partir de onde? Sim. Qual a sua opinião sobre o tema de hoje? O problema, a bandeira hasteada pelo Presidente da República de combate à corrupção, na minha modesta opinião, tem sido mal conduzida. Porque, primeiramente, uma das questões que levou a Angola ao abismo, do ponto de vista econômico e social, é a questão ou seja, uma das bases da corrupção e do próprio peculado em Angola. É a questão da contratação simplificada. Este problema levou a Angola
ao tapete, não é como se diz, até hoje que está. Aqui o presidente João Lourenço, na sua tomada de posse, assim como no período pré-eleitoral da campanha, ele dizia que não iria eliminar esses vícios todos, mas desde que chegou ao poder, não me lembro, permita-me se estou errado, minha memória não me atraiçou, pelo que me lembro, ainda não realizou concursos efetivamente sobre a questão da contratação simplificada, ou seja, todos os concursos que têm sido realizados estamos sempre ligados à contratação simplificada. E este é um mal que enferma Angola, que enfermou Angola durante muito tempo, na antiga administração. O outro problema, em Angola temos ainda a questão que ele prometeu, né, da colocação da gasosa, ou do sal na gasosa. Até hoje continua, seja na questão da Polícia Nacional, em todos os ministérios, continua. E o que houve é que houve um certo abrandamento durante uns meses. Só que depois as pessoas descobriram que não, todos eles também, aquilo não passava de uma falácia. Então voltou ao normal. Significa dizer, as pessoas que esperavam que pudessem ver os verdadeiros corruptos na cadeia, ou nas cadeias, ou ao julgamento, não tendo aparecido, então toda a gente deu conta de que isso era uma falácia, era uma miragem. Não existia combate à corrupção nenhuma. E depois, o problema do PER, né? O próprio PER, creio que não consegue combater a corrupção como nós todos desejamos, porque ele também até hoje, ninguém sabe quanto ele tem de riqueza, desde a sua função, a função de presidente da República. Não declarou, ninguém sabe hoje. E tem fortunas, porque não é fazendo que ele tenha aqui inúmeras comunas da cidade do Conde Sul, não é? Até hoje ninguém sabe. É muita coisa que se diga. A sua mulher ficou no poder durante, como ministra do planeamento, durante variadíssimos anos. E o ministério que o André migrou era um dos maiores ministérios que recebia a maior fatia do bolo, do Orçamento Geral do Estado. As riquezas que eles têm hoje, ninguém sabe onde tiraram, onde as adquiriram. Depois, as amizades que ele tem com os Álvaros Sobrinhos, que ela teve isso, não é? O Álvaro Sobrinho foi uma das pessoas que levaram à falência o PESA, mas a amizade que ele tem e que, como tal, ninguém sabe porque não se promoveu o processo contra estas individualidades, não é? Exatamente. E depois o problema de recuperação de ativos continua amorfo, porque até hoje ninguém sabe o dinheiro que se recuperou. Apesar de ter dito que, ou seja, apesar de existir uma lei que diz que 10% vai para os magistrados, né, que estão ligados a estes processos, magistrados e, diria, juízes, ou que lá, estão ligados a estes processos. Mas até hoje, por exemplo, a questão não há clareza do ponto de vista da recuperação de ativos. Aqui temos os PERs e outras. Senhor Miguel. Já de forma geral, o combate à corrupção para si, uma realidade ou mais uma utopia? É uma miragem. Muito bem, ok. Não quero dizer que não se tenha feito nada, mas o que se fez é muito pouco, é pouquíssimo. Muito obrigado, Sr. Pedro Miguel, pelo seu contributo e também pela sua audiência. Muito bem, vamos continuar. Eu estava a usar a palavra, na verdade. Eu estava a usar a palavra. Sim. Agora já. Pode falar, Janeide. Mas por uma questão de género já não se dá mais prioridade às senhoras, porque há igualdade. Vamos só atender mais um ouvinte para continuarmos já com a nossa conversa. Alô, ouvinte, muito bom dia. Bom dia, obrigado. Quem está do outro lado? Eu também, o Pedro Nunes. Senhor Pedro Nunes. Obrigado. Tenha a bondade. Obrigado. Eu só quero tocar em um ponto muito essencial para todos os dirigentes e o povo, exceto o povo angolano. Parabenizo todos que estão aí, todos, exceto os advogados de direito, enfim. É um tema muito importante para todos nós. Eu só quero tocar nesse ponto, a questão da corrupção. Desde o mandato do nosso presidente da República, até hoje eu calculo que é mais vingança do que o próprio combate. Porque do que nós vemos hoje em dia, ele toca ou ataca, ou os nossos tribunais atacam as pessoas de menos interesse para o nosso presidente. Nós temos caso do Manuel Vicente,
até hoje em dia nunca não se divulgou nada. Nós temos vários casos que nada hoje em dia. Há pouco tempo eu estava acompanhando o programa na Rádio Eclésia. O débito divulgou que nos tantos processos só foi 4 a 6. Muito obrigado, mas eu ainda digo que nos 4 ou 6 anos que andem muito. É só perigo, não opinião. Nós só estamos a brincar em questão de terminar. Levam eles, mostram papel, assinam e saem. Nesse momento eu dirijo essa pergunta a todos que estão aí a participar. Será que é esse tipo de corrupção, combate que nós queremos? Não, acho que não. O povo quer muita coisa. Ele entrou, prometeu muita coisa. Desde o mandato de 2017 até hoje, em corrente do ano, até hoje não estamos a ver nada. Nada. Há pouco tempo o xará meu pegou, né? Ele disse que daquilo que o senhor presidente está lá a fazer, da sua governação, concordo muito bem com ele. Ele, além de governar para mim, está a atacar mais os indivíduos. Nós queremos serenidade, queremos um bom mandato para o povo angolano, queremos muita coisa, não queremos pegar processo, porque o processo tem que quer. Não, tem muitos gatunos que tiveram milhões e milhões para o povo angolano. Muito obrigado, senhor Pedro Nunes. Obrigado mesmo, não temos muito tempo nesse programa. Vamos atender um outro ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem estamos a falar? Eu estou a falar com o doutor Zambiano. Não percebemos. Estou a falar com o doutor Zambiano. Doutor Zambiano? É isso, né? Muito bem. Qual é o seu contributo? Olha, a minha contribuição está no seguinte: os homens que estão ali estão a conversar, a tentar conhecer o que eles sabem, o que eles conseguem analisar, o ponto de vista deles. E é um bocado triste você que está defendendo melhor do que o alerta. Nós, os angolanos, não estamos a chorar que todo mundo vai na cadeia, não, porque necessitamos nos todos. Porque só gostamos de desgastar do outro, também. Se fosse para outra pessoa, ninguém vai gostar. Agora, é difícil mesmo. Eu estou a perguntar como é possível alguém ali na rádio a defender que não, se fosse combater na totalidade, então as empresas vão à falência, senão o país vai cair. Então, por que estão ali a conversar sobre esse assunto? Deviam estar nas nossas casas, fazendo negócio. O tema que trouxe a combate à corrupção. Então, sempre nessa, independentemente de qual tipo de... Se estamos ligados com esse grupo que está certo ou não, mas deve defender a justiça. Esse aqui é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Obrigado, senhor Zambiano, pelo seu contributo. Vamos atender mais um ouvinte daqui e conversamos. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está do outro lado? Senhor Jacob. Senhor Jacob? Sim, sim. Qual é o seu contributo? Olha, com relação ao combate à corrupção, ainda não estamos a sentir efeitos. Não estamos a sentir efeitos. Não estamos a ver, parece que é um jogo onde na qual vai se escolher algumas pessoas. Existem pessoas imexíveis. Então, parece que estamos a ser lubriados ainda. E indo mais além, nós vamos lá ver. Hoje em dia, quando você põe uma denúncia, nem se calhar é atendido. Por exemplo, várias vezes, né, eu sou um automobilista, várias vezes eu faço a denúncia, mas eu vejo que não se sentem feitos. Né? Nós vamos ver que, se for mesmo combater a própria corrupção, nós não estamos, realmente o nosso executivo ainda não nos dá essa tal expectativa, a gente não sente esse efeito. Por quê? Porque existem pessoas imexíveis. Por isso, dizendo que estamos a um bom passo, eu não diria, porque ainda não sentimos esse efeito. O que nós estamos a ver é praticamente uma novela, tem pessoas imexíveis, tem pessoas intocáveis, e nós vamos lá ver, há certas pessoas que às vezes vão dizer, nós vamos dizer que
tem casos na justiça, mas eles estão ali normalmente. Normalmente, e quem sai a perder isso? É o povo angolano, realmente. Nós que estamos de baixo, vamos sempre sofrer. Por isso, com relação ao combate à corrupção, esse desafio do presidente João Lourenço, nós estamos a sentir efeito. Bem, obrigado, Sr. Jacob. Vamos continuar então com a nossa conversa. Dr. Silvio. Nós, na verdade, acompanhamos a intervenção, tanto aqui dos colegas do painel, bem como dos rádio-ouvintes, sobre a sua preocupação. Mas é esta preocupação que nós temos também que passar lá em casa. Aqui. A justiça não pode ser apressada, porque muitas das vezes a pessoa pode ser condenada em primeira instância e depois voltar a ser e não ser condenada em segunda instância. Ora, vejamos, muitos dos processos de corrupção nesse país, corrupção e os crimes conexos, começam com um simples inquérito, imaginam, pelo IGAI. E o IGAI não dá a conhecer a pessoa que está a pesar sobre uma determinada situação e que vai ser constituído arguido. Simplesmente quer ouvi-lo. E esse indivíduo coloca-se à disponibilidade do IGAI, colabora com o IGAI, dá toda a informação necessária ao IGAI, documentos, relatos, tudo fornece ao IGAI. Para depois, para a sua surpresa, esse indivíduo é constituído arguido. E Angola, o Estado angolano, assinou, do ponto de vista internacional, tratados, convenções e protocolos e acordos a nível interno que não é admitido a autoincriminação. Por isso, se a população continuar a pensar, e eu fico feliz quando dizem que há um abrandamento, porque nós queremos que as coisas sejam bem feitas. E pior do que isso, queremos também que haja um justo julgamento. Não só um julgamento, porque as pessoas pensam que aquele roubou só porque está a ostentar um patrimônio. É necessário termos olhos de ver, para todos nós conseguirmos compreender a situação do combate à corrupção. Não vamos apressar, eu fico muito preocupado, não vamos apressar o combate à corrupção. E se é uma realidade ou não? Eu penso que é uma realidade. Basta olharmos pelos avanços legislativos. Há muita norma produzida sobre essa matéria. A própria contratação simplificada, na OSA Lei da Contratação Pública, sofreu alteração para que se observe melhores procedimentos. Hoje já há valores que não é possível optar pela contratação simplificada. Tem de se abrir mesmo a todo mundo. E do ponto de vista de instituições, criamos instituições, demos robustez a algumas instituições da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. A questão, eu recentemente fui chamado por um banco angolano, pelo fato de ter na minha conta transferido um valor, porque era necessário ver a origem do valor, que é a unidade de gestão financeira. Eu sinto que nesse país há uma mão, há uma vontade de se fazer as coisas, mas agora dizer que não está a se fazer nada. Há uma mão, quando me refiro à mão, estou a me referir ao envolvimento dos todos da sociedade em geral, das instituições do Estado, do IGAI, a unidade de gestão financeira, a própria PGR, porque os processos em si, e em fase de instrução, eles são secretos, primeiro, e são escritos, mas o angolano quer que seja público, e eu fico muito preocupado. E por isso eles depois caem no aborrecimento. Vimos o último caso daquele senhor que andou numa transportadora angolana, esteve em Portugal, depois tinha que ser extraditado para o país. Vimos já a TPA lá por cima e a animosidade dos angolanos aumentou. Tá bom, está-se a combater a corrupção. Mas depois se percebeu, quando aplicaram medida de calção econômica, não está-se a combater a corrupção. Não se percebe o povo. É necessário ensinar, é necessário educação para o combate à corrupção. Porque senão vamos sempre cair no ridículo. Vamos estar a pensar que aquilo que a gente pensa desse combate, que é uma prática nociva, a ética condena, o direito condena, a religião condena. Nós todos estamos aqui, condenamos, presumivelmente, condenamos. A Constituição da República de Angola condena. Mas esses indivíduos, todos esses que outrora praticaram um ato, que há uma suspeita sobre, também são pessoas. E como pessoas, o seu julgamento tem que ser justo e equitativo, tem de respeitar a pessoa que há neles. Não podem ser eles mais a produzirem prova contra si mesmos. E uma outra questão fundamental, no fundo, é a questão da igualdade. Porque o que nós queremos a todo custo é combater a corrupção, é fome, que as pessoas querem a todo custo, mas não é a melhor saída, apressando conforme quer se apressar. Vamos deixar que as instituições funcionem, que quem investigar, investigue, quem condenar, condene, e se houver insatisfação,
mediante uma ação própria ou mediante uma instituição organizada, faça as devidas denúncias. Só que a história dizer que o fulano cometeu o crime de corrupção em outros conexos, branqueamento de capital e outros, mas não consegue apresentar as provas. Só pelo facto de ter sido governante, só pelo facto de ter sido familiar de um governante. Então, isso é que é preocupante. Não podemos continuar a cair no ridículo se queremos construir esse país. O Silvio destacou há pouco tempo sobre a necessidade também de termos cuidados em relação aos resultados que nós vemos a nível internacional e destaca também que nós não podemos apressar o combate à corrupção. Mas tendo em conta os elevados prejuízos patrimoniais que o país sofreu como resultado da corrupção e a impunidade que se instalou em Angola, o presidente, no seu discurso, disse que o trabalho para a recuperação dos ativos desviados será árduo e terá de ser levado ao longo de muitos anos. Não será isto também um pedido à participação, não só de todos os cidadãos, mas também à comunidade internacional nesse combate à corrupção que se faz em Angola? Ou seja, o presidente não demonstra também que não é uma abertura sobre o facto de que sozinho ele não consegue combater a corrupção em Angola? Não é uma tarefa somente não é uma tarefa exclusiva do presidente da República, pelo contrário. E se foi-se praticando corrupção nesse país, não é por causa do gestor, é por causa do silêncio dos angolanos. É bom que seja dito. Durante muito tempo, os angolanos só começaram a falar de corrupção em 2018, quando o presidente trouxe isso a debate público. É necessário esclarecer isso. Hoje temos a vontade de falar sobre o combate à corrupção. Mas essas pessoas, durante muito tempo, nas suas famílias, nas suas casas, nos seus ciclos de amizade, viram atos e ninguém denunciou. Por isso, 2018, é normal não concordar, Chuca. Porque tu vês que antes de 2000, os 15 mais uma, foi um movimento que foram presos, não foi em 2018. E eram movimentos que já vinham a denunciar atos de corrupções, de vandalismo, de abusos de poder no país. Desculpa, atenção, se tu me dizeres que a partir de 2018 começou a ter maior abertura no mandato de João Lourenço, vamos concordar, mas não é que... Não, calma, Chuca, não estamos a dizer... Tá bom, obrigado pelo voto. Não queremos estar cá, não estamos a tentar passar a ideia que o angolano só começou a falar de corrupção em 2018. Não. Como debate aceso, e que passou a ser uma agenda do Estado, e o Estado somos todos nós, é em 2018. E de 2018 a 2021 ou 2022, e por isso depois saiu tal próprio plano estratégico da PGE, o plano estratégico do combate à corrupção da PGE, sai em 2018. E é esse próprio plano estratégico que também, infelizmente, foi pouco divulgado, porque muita gente não conhece o plano estratégico, não conhece os verdadeiros canais, muitas das vezes, para conseguir apresentar uma denúncia, quando é por conta de um ato e tal. Hoje todo mundo só socorre ao IGAI, sem conhecer os outros caminhos. Mas eu vou responder agora a questão colocada pela Carmen. É verdade. E eu estou feliz porque o senhor presidente reconheceu que esse trabalho é árduo e exige recuperação. Estou muito feliz. Porque dizer que ia se combater a corrupção de 2018 a 2022 não é possível. Porque primeiro é que muitos desses patrimônios estão no exterior. Os processos em si, há morosidade. Os advogados muitas vezes estão numa posição de desvantagem, vão usar manobras dilatórias. Só para aumentar mais o prazo. Para defender a sua... A defender a sua... Só constituinte. É normal isso. Isto é normal para o advogado nessa posição. Mas agora, depois tem a questão. Mas será que esse patrimônio era mais prudente e mais sábio? Abrimos os processos ou primeiro conversar, caso haja comprovação? Por isso não sai aquela lei que era necessariamente para o repartimento do capital. Porque indo pela justiça é morosa. 4 anos não é possível. Não é possível. Porque envolve... Há um Estado que ainda não temos tratados, não temos protocolo, temos que assinar primeiro. Só depois, porque temos facilidade com Portugal. Em Portugal, muitos vimos nossos irmãos angolanos, alguns têm contas congeladas ou cativas em Portugal. Mas aos Estados Unidos não temos essa facilidade. Janeiro, qual é a sua opinião sobre esse apelo do presidente? Relativamente, eu quero roubar um pouco o seu protagonismo para falar de outras questões que não me pronunciei. Mas começo pela sua questão. Ok, muito obrigada. Falou do apoio da comunidade internacional, a que o presidente chama alusão para o combate à corrupção. Nós corroboramos e é legítimo, porque a corrupção é um fenômeno que parte da criminogênese, ou seja, a origem do crime. E nesta ordem de ideias, o crime não se combate apenas com uma instituição, com uma entidade, com uma única parcela da sociedade. É sabido que o Estado angolano, membro das Nações Unidas, ratificou a Convenção de Palermo, Mérida, Maladi, sobre
Organização Regional da África Austral, combate o branqueamento de capitais. Várias convenções, vários diplomas de índole internacional. E a nível interno, tal como o meu colega Silvio frisou, temos vários diplomas legislativos neste sentido. Se de facto não existisse alguma intenção de se combater a corrupção, não teria sido aprovada, por exemplo, a Lei 15/18 sobre o repatriamento coercivo para a delegada de bens de capitais. Pautaríamos simplesmente pela punição, sem termos em atenção esse efeito preventivo. Atenção, falo de efeito preventivo, política criminal, porque a melhor forma de combater os delitos é prevenir que eles ocorram. Nem sempre a forma repressiva é a mais eficiente. Por isso nós acreditamos que o Executivo tem na agenda o combate à corrupção. E voltamos a frisar, não chegamos na plenitude, não atingimos o 100%, porque, atenção, combate à corrupção não é erradicação. Porque, do ponto de vista científico, não é possível acabar com a criminalidade. A criminalidade existe desde que existe o homem na sociedade. O que nós queremos como cidadãos é que se reduzam os índices de criminalidade. Vou falar de um aspecto que o Adérito trouxe à mesa e que acho importante elucidar, para não confundir os nossos ouvintes. Não podemos dissociar a ideia do partido político do executivo. Atenção que nós estamos a delimitar o debate, estamos a falar do discurso referido por Sua Excelência Presidente da República. Quando o Presidente da República discursou em sessão plenária da Assembleia Nacional, não fê-lo nas vestes de presidente do partido MPLA. O presidente, quando discursou, não estava, vamos aqui falar de forma mesmo categórica, usando propaganda do partido, t-shirt do partido. O Presidente da República discursou como chefe da nação, discursou para os angolanos, para os seus filhos desta nação angolana, para que percebessem o real estado da nação. Foi suficiente? Conseguimos alcançar, atingir os desejos de todos os angolanos? Certamente que não. Um ouvinte ligou, falou-nos sobre a contratação, um dos ouvintes. Pedro Miguel. Exatamente. Falou-nos que o combate à corrupção é uma utopia, não é realidade, porque não se fez absolutamente nada. Falou de um aspecto que acabou beliscando um pouco na minha área. Contratação simplificada. Não é bem assim. E volto a chamar a atenção. Não me recordo agora do nome do filósofo, mas sei que é filósofo. Referiu a dificuldade é compreender a falta de fundamento das nossas convicções. É a dificuldade. Por que razão digo isto? Devemos ter cuidado quando emitimos uma opinião pública não baseada em factos provados, por isso é que há estudos relativamente a certas questões. Quando falamos não se fez nada, meus caros, em 4 anos não se fez nada. Eu vou ao pé da letra. Ao pé da letra. Pronto, contratação simplificada. Temos ciência que foi aprovada a Lei 41/20, de 23 de dezembro, sobre os contratos públicos. Nessa lei, prevê-se a contratação simplificada, quer por critérios materiais, quer por critérios formais. E a lei discrimina já os requisitos para o efeito. E qual é a novidade gritante? É que os órgãos não diria, falo precisamente dos gestores públicos afetos à aplicação no terreno, vamos assim falar para que os ouvintes percebam, da lei dos contratos públicos, estão sujeitos à fiscalização, quer do Ministério das Finanças, quer do SNCP, Serviço Nacional de Contratação Pública. Já passo a mensagem aos ouvintes, a Delegação Nacional do Serviço Nacional de Contratação Pública está por Benguela para formar, eles estão em constante conexão com os técnicos que atuam nessa área para formá-los sobre as táticas de atuação. Então, é para dizer o quê? Que, eventualmente no passado, ou agora acontece, essas escapatórias de um servidor público não cumprir escrupulosamente com a lei, furtar-se das obrigações e dilapidar o horário público. Mas há fiscais para o efeito e queremos apelar à população para continuar a investigar. O nosso amigo Silvio Mazelo falou de, para além da IGAI, há um outro mecanismo para o efeito. Vamos denunciar. E a PGR, enquanto detentora da ação penal, mediante denúncia, factos bastantes, vai investigar. Acho que eu esqueci-me de um aspecto
interessante, mas Mas, talvez... não, agora só uma oportunidade, é mesmo só um segundo não é possível, né? Mas essa questão também da contratação pública, essa questão da contratação pública, essa questão da contratação simplificada e outras, são muito sensíveis. É sensível e devem ser bem abordadas. Porque temos que saber até que ponto nos é vantajoso revogar mesmo esta norma ou continuar a manter essa possibilidade da contratação simplificada. Porque por vezes o valor que está em causa e a necessidade do trabalho é tão urgente que se vemos que obedecer os padrões não se chega lá. Não se chega lá. Temos que pensar isso. E depois são os munícipes a solicitar ação imediata por parte do Executivo. E não só os valores, nessa da contratação simplificada, não só a questão dos valores. Eu falei há pouco do critério material. Temos aquela situação, e a lei prevê, em que apenas uma empresa, a nível local, tem capacidade para fornecer aquele material. Vamos lançar concurso para que fantasmas permitam uma passagem do termo. Não temos como. Uma questão que eu queria frisar, e lembrei-me agora, é ainda no âmbito do repatriamento de capitais, quando falou-se que não se fez nada, enfim. Quero trazer à mesa a seguinte reflexão. O repatriamento de capitais vem na versão pedagógica, mais que aquela que nós queremos interventiva, pedagógica, no sentido de, mediante acordo com aqueles que dilapidaram o erário público, com aqueles que não sentiram, permita a repetição, não tiveram sentido de pátria quando dilapidaram o erário público, consigam retribuir ou devolver aquilo que levaram ilicitamente. E nós, se acompanhamos bem num dos pronunciamentos da Ministra das Finanças, parte desses valores foram ou serão, corrijam-me quem estiver a ouvir, alocados para o PIM. E o que é o PIM? Programa Integrado de Intervenção dos Municípios. Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. É um programa imediato. Vamos falar da realidade atual. Na Catumbela, o adérito é da Catumbela, o município da Catumbela, foram inaugurados quantos empreendimentos do PIM? Por exemplo. Porque acho que a questão aqui que devemos levar em consideração não é tanto corrompeu, diria, combate cerrado, não combate cerrado. Estes valores, hão de voltar à nossa esfera. Estes valores voltarão para o povo angolano. Estão a voltar o quê? Mas agora, qual é a aplicabilidade desses valores? Qual será o impacto na vida real do cidadão? Atenção que não estou aqui a defender a ideia segundo a qual já atingimos a plenitude e esses valores já foram ou já impactaram totalmente a vida dos cidadãos. E já em sede de debate, quero apelar a todo gestor público, ainda não estamos no final, mas enfim, quero apelar a todo gestor público que mantenha a sua posição. Nós, quando servimos, somos impulsados para cargos públicos, é para servir o povo angolano, é para servir a nação, para servir o munícipe. Mas esse debate que deverá ser bem aberto, o Cadonado, já vou me dar a palavra, sobre a finalidade desse dinheiro. A finalidade do dinheiro que já se recuperou. Tem que resultar a sua finalidade de um debate aberto. Por quê? Porque com a dilapidação do erário, aquele administrador que no seu município deixou de fazer alguma coisa porque roubou do erário, hoje aquele dinheiro vai ser aplicado de forma geral. É complicado. Quem não desenvolveu um determinado município? E ainda mais, esse dinheiro não está a voltar para o orçamento geral do Estado. O orçamento é que poderíamos dizer cada receita é para atender tudo, todas as despesas. Mas esse dinheiro está a voltar para uma questão específica, que é o PIB. Será que o PIB é que resolve o problema? É capaz de atenuar os males que a corrupção trouxe no país? Eis a questão. O que são infraestruturas? O PIB está muito ligado à infraestrutura. E o que se precisa é comida. Só para salvar aqui. Primeiro, eu acredito que nem eu, nem muitos dos ouvintes que estão aqui a nos ouvir, têm desejo de ver as pessoas na cadeia. Não há esse desejo. Ninguém deseja o outro na cadeia. Mas nós temos que ser realistas. Que de 2002, que conquistamos a paz definitiva, até 2017, o angolano tornou-se mais pobre, mais miserável nesses 4 anos. Por quê? Porque vamos dizer aqui que não temos que separar o partido do governo. Falar do discurso. Sim, temos que separar. Não é questão de querer ligar por vontade de ligar. Temos que ser lógico. João Lourenço é o presidente de todos nós.
oposição, sociedade civil, revus, todos nós, artistas, ele é o presidente de todos nós. Mas ele é o presidente do MPLA. Também. Ok? Ele é o presidente do MPLA. Também. Ele é o presidente do partido que propôs aos angolanos o combate à corrupção. Certo. Então, não temos como desligar. Ele é o presidente do partido que governa Angola. E Angola... E governa de forma isolada? Permita-me que pergunte Não, de forma não, provocativa não, mesmo. isolada não, mas ele é que governa Angola. Não isolada, mas no maior domínio. Eu acredito que acima dos 96% da governação angolana, ou dos gestores, melhor, para o que as pessoas percebem, dos gestores angolanos, são militantes do MPLA. Não, Aderito. Não? Não, Diga-me um diretor de uma escola que tu conheças que não é militante do MPLA. Não, ok, tudo bem. Estou a começar pelo mais simples. Diga-me se conheces um. Se conheces, não conheces também normal. Um diretor de uma escola, só, vamos falar de uma escola que não é militante do MPLA. Diga-me um ministro hoje que não é militante do MPLA. Diga-me um diretor nacional que não é militante do MPLA. Não é que não é... Atenção, porque há pessoas da oposição, sociedade civil, que estão a trabalhar, fazem parte do governo, mas quem gera o governo, diga-me um de poder que gera o governo de verdade, que não é... do MPLA. Por isso, não, é por isso que eu estou a dizer. Não, o que ele faz chegar à conclusão a seja conclusão de 90%. Adérito, quando apresenta-nos essas escalas... Eu estou a apresentar como prova. Eu estou a dizer quantos ministros nós temos, quantos ministros Angola tem. Ok, vou lhe dizer, quantos ministros Angola tem. Fundamenta só. Angola tem quantos ministros? 23 ministros, não estou errado. 23 ministros, não é certo? 23 ministros. Quantos ministros fazem parte fora do seio do MPLA? Vamos esquecer o tempo. Calma, por favor, você me fizeste uma pergunta que para mim que te provar, para mim te provar, né? Eu vou começar a te provar. Dos 23 ministros, diga-me quantos ministros não são do seio do MPLA? Dos 23. Temos 18 governos. O problema da corrupção. Não é corrupção. Eu penso que o facto calma, por favor, deixa. Não estou a dizer de corrupção. Calma. Por isso é bom situar bem a não é. Oh, meu Deus. Eu estou a me situar bem. Eu estou a ver que vocês querem um debate muito político. Não. Os convidados querem um debate muito político. Por favor. É para nós percebermos. É o foco. Não delimita a corrupção ao funcionário público. Sabe o que é o foco do ao gestor público? Mas quem... O combate à corrupção, atenção, o combate à corrupção, não delimita só a esses. O combate à corrupção, atenção, não está a ser feito ao empresariado. Aqueles são irmãos, amigos, cunhados. O combate à corrupção, não. Escuta, o combate à corrupção não é ao empresariado. O combate à corrupção é ao governante. Não é o... Adepto como? Então, código... Parece fundamento. Por favor. O fundamento não é legal. O fundamento não é legal. Oh, meu Deus. O combate à corrupção. Então, o combate... Me diga um empresário, por favor, porque nós estamos aqui, estamos a pedir prova. Estás a pedir prova, certo? E eu estou a dar prova. Eu vou lhe avançar o conceito. Vou lhe avançar o conceito de corrupção. Permita só. Não quero, eu não estou aí no conceito de corrupção, estou a dizer. Eu não estou aí no conceito de corrupção, estou a dizer. O combate à corrupção em Angola não é e não está a ser feito e não muito cedo será feito ao empresariado, ao empresário. Será feito aos gestores, públicos. É os gestores, é verdade, é os gestores públicos. E quem são os gestores públicos? Os gestores públicos são aqueles que governaram Angola, militantes de quem? Do MPLA. Manuel Vicente, Zeno dos Santos, o Tomás, como é que é o Tomás, Augusto Tomás. Nós temos que ser realistas. Os governadores que estão aí, administradores, nós temos que ser sinceros, não são empresários. Mas estamos a ser rigorosos no conceito. São governantes. Não, o que eu estou a chamar, Silvio, eu só quero que nós percebamos isso, porque nós estamos aqui a falar. Eu não estou na vestes de defender como um ativista social e cívico. Vocês não... na qualidade de ativista. Como? Viu na qualidade de Sim, mas não estou aqui, eu estou a defender como um angolano.
Entende? Eu não estou a defender pela função que eu desempenho. Fui convidado como ativista, mas eu estou aqui a falar como um angolano que vê a realidade que hoje pessoas morrem com fome, pessoas estão a comer farelo, miúdas, adolescentes estão na prostituição. Adolescentes estão, desculpa, um minuto só, adolescentes estão na prostituição. Adolescentes estão na prostituição, fruto de quê? Fruto de governantes que lapidaram o país, criaram a pobreza mas a prostituição é fruto do não é fruto da má governação. Vamos atender o que temos em Angola é fruto da má governação. Não vamos falar dos outros, vamos falar da realidade da a prostituição. A prostituição. Já está em linha. Alô, ouvinte, bom dia. Por favor. Com quem estamos a falar? Com o senhor Lucas Vicente. Senhor Lucas, vai ser mesmo muito objetivo, por favor. Permita-me só, em alguns segundos, fazer uma crítica ao programa. Pode ser? Esteja à vontade. Sim, eu gostaria que quando desse abertura para os ouvintes poderem falar, ou ligar, delimitar seu número, muito bem. Ligar 6 pessoas. Muito bem. Porque nós ficamos aqui muito tempo a tentar ligar, não conseguimos entrar, porque estavam conversando. Até entendemos isso, mas se programarem bem, está bem. Se derem um número limite de ouvintes, nós poderemos muito bem falar, ok? Ok, obrigado. Relativamente ao tema, alô? Com relação ao tema, sim. Com relação ao tema, está a ouvir? Sim. Estamos a ouvir. Sim, com relação ao tema, eu vou ser mesmo suicídio, eu vou ser rápido, vou ser conciso. Sim. Eu sou jurista, eu sinto muito quando os juristas vão para uma cadeia radioativa, não é? Ou uma rede social, vão fazer coisas que não exprimem a realidade desse país. Sinto muito, mas é muito triste. Alguém vendeu a sua paciência, o seu know-how, a sua inteligência para um sistema que eu até considero demoníaco satânico. Esse é o seguinte: o grande mal deste país chama-se partidarização das instituições. Está tudo partidarizado. O mal é este. Quando eu, não é, sou um gestor público e pertenço a um partido, ainda que haja um processo a correr contra mim, eles sabem, é nosso camarada, estamos juntos no CAP, no comitê, vamos fazer mal? Não. Aí está. O presidente pode ter boas intenções, mas não vai conseguir. Porque está rodeado de quê? De pessoas com má intenção. Mas, eles roubam há 30 anos atrás, e pode roubar. Quem denunciou a corrupção não foi somente de tempo de Lourenço, não. Começou com os jovens famílias, falavam de corrupção há muitos anos atrás. Havia músicos que falavam sobre corrupção, dos pacotes e o MSK, falavam de corrupção. Não vemos nada, o povo está sofrendo. Aí o jurista, a Janaina, também uma pessoa inteligente, eu gostaria que se revesse. Ela terá filho, tem filho, terá netos amanhã. E Angola quer deixar para os seus filhos em netos? Tentar defender com unhas e dentes algo que não existe. Que prova de quê? A prova, você vê todos os MSC do povo angolano. O meu irmão está a sofrer, ele não come, está a morrer de fome, e você vai defender o quê? Precisamos, nós como jovens, nós devemos ser os promotores da mudança desse país. Eu sou jurista, eu peguei meu certificado, meu diploma, guardei por quê? Porque nesse país, se você não for bom empregado, jurista ou juiz, você não vai longe. Portanto, eu não estou à venda, não me vendo a nenhum regime, a nenhum partido. Por isso mesmo, prefiro ficar em casa, não é? A sofrer como eu estou a sofrer, do que ficar a defender, não é defender o mal. É tudo, muito obrigado. Obrigado nós, senhor, pelo seu contributo. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa, então vamos pedir para concluírem, por favor. Adérito? Olha, ok. Na conclusão que eu tenho, se eu tivesse a oportunidade de estar diante do Presidente da República, eu diria-lhe com honestidade como angolano, não é que para o combate à corrupção, mas que abra, que dê aberturas novamente do diálogo. O Presidente da República, se quiser ter na realidade sucesso do combate à corrupção, ele tem que lembrar que o país ficou mais de 30 anos, 20 e tal anos de conflito, e aí volta de
15 anos mais ou menos, não é? De saqueio ao erário público, banqueta, festas, isso tudo. Então criou-se poderosos dentro do seio do próprio partido. Então ele deve dar a oportunidade do diálogo. O presidente deve dar o segundo perdão. E se na realidade ele quer combater a corrupção em Angola como arma do próximo desafio do MPLA, ele deve descentralizar o poder judicial. Ele deve alterar a Constituição que José Eduardo dos Santos deixou e que ele não quer liberar essa questão, porque no fundo está a lhe beneficiar e vai lhe beneficiar quando ele deixar de ser presidente. Esses são os primeiros passos que ele devia mostrar na realidade do interesse do combate à corrupção. Descentralizar o poder judicial e alterar imediatamente a Constituição. Se ele não fizer isso, continua a dizer que o angolano vai continuar a comer farelo, morrer de fome, adolescentes aumentarem-se na prostituição. E agora, por outra, fique bem claro, não estou a dizer que ele não fez nada. Realmente ele fez muito, vai ainda fazer como angolano, como está a dar a maior abertura da liberdade de expressão, do direito à manifestação, tudo isso ele está a fazer. Hoje estamos a ver algumas estradas a serem recuperadas, algumas escolas a serem construídas, postos médicos a serem reabilitados. Isso é uma verdade, é um facto que está aí provado. Mas no que toca a combate à corrupção, nós angolanos, como angolanos, devemos admitir que é um fracasso. E a prova é essa: em 715 processos, não passaram de 10 processos julgados, condenados e fechados. E leva tempo. E olha o recurso que o Zeno dos Santos, acredito que o Zeno dos Santos está há quase 2 anos a guardar um recurso em liberdade. Há quase 2 anos. Por favor, que combate à corrupção nós temos? Vamos Muito lá obrigada, ser sinceros e sérios, por favor. Silvio? Muito obrigado. Para terminar, né? Temos pouco tempo. Exato. São daqueles temas que constituem a ansiedade toda angolana, mas eu quero aqui convidar o adepto, se calhar, se não conseguir possibilidade para facultar, uma obra muito interessante do professor Waldir Wade, na sua obra O Espetáculo da Corrupção. Ele faz uma análise crítica sobre esse processo de corrupção no Brasil e um bocado por todo o mundo. Traz bons exemplos de como é que deve-se, na verdade, qual é a visão deste combate, qual deve ser essa visão. E é desta visão do professor Alco que nós temos como divisa a corrupção, o indivíduo e o Estado. É necessário muita ponderação, porque essa corrupção que prejudicou o indivíduo, se for mal combatida, vai dobrar as desigualdades sociais. Tem sido a nossa opinião e nós mantemos ela. E, do ponto de vista legislativo, há muita produção nesse país já sobre esses temas. Basta olharmos para o plano estratégico de combate e prevenção à corrupção da PGR. Temos tratados, temos protocolo, temos muitas questões que, na verdade, nos ajudarão ou que facilitarão esse combate. O próprio Código Penal, nos seus artigos 370, 357 e seguintes, traz essa matéria também sobre os crimes cometidos em funções. Silvio, já para terminar? E para terminar, é o apelo geral à sociedade que a morosidade processual nesse país é uma realidade adentro. Não é só nós todos no nosso dia a dia nos debatemos com essa questão. Temos viúvas ainda para ganhar na segurança social, o processo está no tribunal 4 anos, 3 anos. Então temos problemas mais cheios também para averiguarmos e não devemos apressar a justiça. E para tentar encorajar o senhor presidente, ainda bem que isso agora passou a ser uma agenda a mais longo prazo, porque nós entendemos que a corrupção não é curto prazo, é longo prazo. Exatamente. E que continue na agenda do Estado. O nosso interesse é esse, é que combate a corrupção continue na agenda do Estado. E todos nós vamos desenvolver para o seu combate. Janeide, de forma muito sucinta, já para terminar. Pois é. Pois, de forma muito sucinta, para terminar, queremos lançar o apelo à sociedade, lançar apelo aos órgãos, aos principais órgãos intervenientes, cargos públicos. Quando eu falei da sociedade era para trazer aquela situação segundo a qual não só o gestor público pode ser afeto a estes tipos de criminalidade. Dizer que a morosidade é uma realidade, e tanto é que mesmo no discurso por parte do Presidente da República, falou-se sobre a reforma de justiça, que é um processo que está a ser levado a cabo, e nós, enquanto juristas, enquanto cidadãos dessa nossa pátria, esperamos que essa realidade seja dissipada, porque é cansativo para nós, enquanto cidadãos,
vermos o nosso dinheiro mais para lá que para cá, e quando queremos de imediato a decisão não chega. Mas devemos ter cautela, devemos ter prudência, porque os procedimentos legais são mesmo morosos. E relativamente à governação participativa, queremos incentivar aos órgãos que uma governação tem sucesso com o diálogo com a sociedade, com a juventude e com o geral. O Presidente tem mostrado, o seu Executivo, este pendor, tem dialogado com a sociedade, mas nós queremos apelar que dialogue mais, no intento de conseguirmos atingir os desiderados, de reduzirmos as assimetrias sociais, reduzirmos as desigualdades sociais, com vista a promovermos o desenvolvimento. Muito obrigada. Okay. Muito obrigada, caros convidados, pela vossa presença. Obrigado também a você, caro ouvinte. Esperamos contar com a sua audiência na próxima edição deste programa, uma produção e realização da Umunga com apoio da Misério. Hoje estivemos abordando sobre o discurso do Estado da Nação, a reafirmação do Presidente da República sobre o combate à corrupção e à impunidade, significados, realidade e utopias. O painel esteve constituído pela jurista Janeide Musil, o ativista social Adérito Tiuca e o advogado Silvio Moazelo. Na coordenação esteve João Malavindele, na técnica Antônio Mateus, supervisão de Gabriel Romeu, controlou a transmissão do programa na página do Facebook da Umunga, a Vistumbota, e moderou este debate Donaldo Souza e Carmen Mateia. Bom dia e boa quinta-feira. Mas o senhor Luiz não morreu porque pensou que o computador ia meter preço, né? Não pensou? O homem viu, pô, na terra, no meu município.